eu não sei qual que é. Não sei onde é que muta todo mundo de uma vezada só, mas enfim. Gente, então vamos agora começar o nosso novo WorkTech, 26 de outubro, 19 horas, e naquele sentido que a gente tem um relacionamento muito bom com a FAPERJ, esse edital, inclusive, a gente teve ciência dele, que o diretor de tecnologia, deveria ser diretor de inovação, o nome da diretoria, o Maurício Guedes, conversou com a gente sobre ele lá atrás, perguntou nossa opinião, pudemos aí dar algumas contribuições, então 0,5% desse edital teve o nosso apoio lá atrás. A gente fica muito feliz que a gente precisa interiorizar a economia brasileira, a economia fluminense. Tá? Existe uma região metropolitana muito bacana, existe um eixo Rio-São Paulo, aquele corredor ali, muito legal, e aqui a gente tem ainda... Eu ouvi, acho que a professora Rosana, vice-reitora da UENF, falando em uma certa ocasião, que aqui seria o Nordeste do Rio de Janeiro, ou seja, é uma região ainda muito afastada e que ainda não tem uma atenção de grandes investimentos. E a incubadora é uma grande... um grande motor desse desenvolvimento regional. A gente optou por ser uma incubadora de base tecnológica. Estamos aí com Startup Rio, Doutor Empreendedor, Startup Campus e outras empresas que não vieram de nenhum desses programas. Salvo engano, hoje acho que são 14 ou 15 empresas incubadas, mais uma que eu estou recebendo aqui. Enfim, e hoje a gente está aqui com o Sérgio Artes, da FAPERJ, e a Rafaela Freitas Rocha, da AG Rio, para falar sobre o edital 42, que é o edital para micro e pequenas empresas inovarem. A gente vai fazer uma dinâmica agora que eu vou passar a palavra para o Sérgio, para ele fazer a sua explanação. O Sérgio, se puder fazer aí papel de anfitrião com a Rafaela, esse bate-bola, fica à vontade. E no final a gente vai abrir a palavra para fazer os questionamentos. Antes de passar realmente a palavra para o Sérgio, quero agradecer muito a presença da FAPERJ aqui. Acho que foi em 2019 ou 2018, acho que foi 2019. Em janeiro, vieram aqui o Guilherme, o Marcos Neme, e tinha mais alguém que eu não me lembro agora. Vieram uns 3 da FAPERJ, o outro realmente não me lembro agora. E foi muito bom, porque a gente encheu no dia 19 de janeiro um auditório com mais de 200 pessoas para falar das diversas oportunidades da FAPERJ. Era do Startup Rio, era desse edital, naquela edição ainda, ou algo parecido com ele. Na verdade, quando eu falei que eu tive uma participaçãozinha, não foi nesse edital aqui, não. Foi no das Ações Inovadoras Integradas. Foi outro edital, acabei me confundindo, peço desculpas. Mas para falar da primeira edição desse edital com a AG Rio, veio alguém da AG Rio também. E teve muitas submissões dessa região. E agora a gente está um pouco mais maduro, a gente quer prosseguir nesse relacionamento. O que eu vou colocar, que eu tenho falado com muitas pessoas, até que é possível, a gente já fez isso com a FINEP, agora eu tiro o chapéu da Tec Campus e coloco o chapéu da unidade Embrap. Nós temos a única unidade Embrap no interior do estado do Rio de Janeiro, e a gente se relaciona muito bem com micro e pequenas empresas, preferencialmente startups e empresas de base tecnológica. Então, uma coisa que a gente fez com o FINEP, que foi muito legal, era fazer uma parceria, uma parte do projeto ser financiado pelo FINEP, outra parte do projeto ser financiado pela Embrap. Não existe acordo entre a FAPERJ e a Embrap, mas é possível trabalhar conjuntamente, assim como foi com a FINEP. Mais um pouquinho para o final, a gente conversa sobre isso, tá? Mas botar assim uma expectativa positiva. Everton Moraes acabou de entrar, seja bem-vindo, meu amigo. Não precisa abrir seu microfone agora, sinta-se felicitado. E Sérgio, meu amigo, muito obrigado por estar aqui. Passar agora a palavra para você. Você pode fazer a sua explanação, compartilhar a tela e franquear a palavra para a AG Rio. Obrigado. Tá. Boa noite, pessoal. Henrique, Túlio, obrigado pelo convite. Eu estou acompanhado, então, da Rafaela. Nós vamos dividir a apresentação. A apresentação ela é relativamente rápida. Ela é um overview do edital. Eu acho que o mais importante é o bate-papo depois, e as pessoas... Então, o Adriano já falou ali que ele já leu o edital, é bom que ele vem com várias dúvidas, só não pode perguntar coisa que a gente não consegue responder. Então, eventualmente, brincadeiras à parte, eventualmente tem umas perguntas capciosas que a gente não responde na hora. A gente vai lá, deixa para responder depois, mas não ficam, em geral, não ficam perguntas sem respostas. Eu vou compartilhar a tela com vocês e... Tá, e já...
Só um segundo. Ok. Tá. Estão vendo aí a apresentação? Quase. Carregando. Quase. Pronto, para mim apareceu. Bom, apareceu. Tá. Legal. Então, essa é a segunda edição desse edital, que é o Inovação Rio 2021, em cooperação FAPERJ, mais especificamente a Diretoria de Tecnologia, em cooperação em parceria com a AG Rio. Eu sou assessor do Maurício, né? Estamos na Diretoria de Tecnologia. Esse é o segundo termo lá do Maurício, e a gente está tendo a oportunidade, então, de consolidar algumas iniciativas da gestão, né, da passagem dele anterior, e uma delas é essa nova edição do Inovação Rio 2021. Você quer se apresentar, Rafaela? Sim, bom, eu sou da AG Rio. Para quem não conhece, a AG Rio é a Agência de Fomento do Estado. Nós operamos numa sistemática semelhante ao BNDES, mas em âmbito estadual, para fazer uma analogia mais simples para quem não conhece a agência. Eu sou aqui superintendente de operações estruturadas, e desde o edital passado nós estamos nessa parceria com a FAPERJ, e é na minha área aqui que a gente coordenou as operações que vieram por fruto desse edital. Então, a gente está junto com a FAPERJ nessa empreitada, conseguindo trazer mais possibilidades aí para as empresas médias e pequenas na área de inovação. Tá, legal. Então, pessoal, a coisa é bem informal, tá? A gente Sim. vai... Eu sugiro que a gente deixe as perguntas para o final, mas assim, só para deixar bem claro que é informal, não tem muito... a gente vai tentar, como eu disse, passar relativamente rápido pelos slides, dar um overview, e aí depois a gente entra para as perguntas, e caso haja necessidade de voltar em algum slide, a gente volta. Então, esse é o nome do edital, né? Apoio à inovação para micro, pequenas e médias empresas. E eu queria iniciar fazendo mostrando para vocês o que aconteceu na edição passada. Tá? O edital está dividido em 3 faixas, né? A faixa A, 100% subvenção, e na faixa B e C é onde, de fato, ocorre a parceria AG Rio-FAPERJ. Como vocês podem ver aí, o número de projetos efetivamente selecionados é bastante baixo, ou foi bastante baixo. Então, 17 em 198 para a faixa A, percentualmente melhorou um pouquinho na B, mas continua baixo. E é com tristeza que eu comunico a vocês que dos 30 milhões do edital passado, a gente só conseguiu, não alocou 50% do recurso. Tá? Então, eu vejo um monte de gente falando, não tem dinheiro para fazer os projetos, não tem recurso. Eu diria o seguinte, não tem projetos. Tá? Então, tragam bons projetos, porque o recurso nós temos. E o nosso objetivo é alocar a maior parte possível do recurso, obviamente, em bons projetos. Né? Eu vou falar um pouco mais por que a gente tem... tão poucos chegam lá ao longo aí das 3 faixas, conforme a gente for desenvolvendo a apresentação, mas esse é o preto no branco aí do que aconteceu de fato em termos de resultado na edição anterior. Legal? Então, o objetivo é trabalhar com as micro, pequenas e médias empresas. Esse é um edital para CNPJs, não é um edital direcionado às universidades, não às ICTs, ele não acomoda MEI, ele não acomoda ONGs, ele é um edital para empresas. Né? E o legal desse edital é justamente essa parceria FAPERJ, AG Rio, e a combinação de subvenção econômica com financiamento. Isso é diferente, isso é novo. Nós ainda não encontramos outras agências cooperando e fazendo esse tipo de
de iniciativa, e eu acho que tem, assim, as possibilidades são enormes, porque existem algumas restrições de aplicação do recurso AG Rio, do recurso FAPERJ, que não existe, que não são, não acontece para o recurso AG Rio. Então, o recurso ele é legal porque ele é complementar, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso já já. Esse é o perfil das empresas que podem aplicar. Empresas privadas, elas têm que obrigatoriamente estarem instaladas no estado do Rio, e a receita bruta anualizada ela tem que ser anualizada de até 90 milhões de reais. Então, eu vou passar para a Rafaela ela falar um pouquinho do foco dos projetos, né? Já que a gente está norteado aí pelo InovaCred, que é a linha de crédito operada pela AG Rio, em parceria com o FINEP. Rafaela, por favor. O foco do projeto, de fato, é inovação, mas é bastante amplo. A gente segue aqui as diretrizes do Manual de Oslo, então é bastante mesmo amplo. Você pode incluir inovação de produto, de processo, inovação organizacional, inovação de marketing. Muitas empresas a gente visualiza que chegam para nós com projetos de financiamento e, de fato, nem sabem que estão inovando, de tão amplo que é o escopo de inovação. Muitas vezes uma modificação numa etapa da produção, uma modificação numa embalagem, uma modificação de uma criação, e aí em tecnologia a gente consegue visualizar melhor, né? Uma inovação de um sistema novo, um aplicativo novo, já pode se enquadrar como inovação. E no que tange aqui a agência, a gente ainda tem uma facilidade em relação à AG Rio, com o áudio do pequeno. Acho que é do Sérgio. Eu fechei o áudio do Sérgio Iates, mas depois verifica aí, meu amigo. De troca. No que tange aqui a AG Rio, a inovação ainda pode ter um aspecto estadual, visto que a agência é estadual. Tá, então é bastante amplo mesmo, seguindo o Manual de Oslo, e a gente pode enquadrar qualquer uma dessas inovações previstas no manual como possíveis para financiamento e para submeter o edital. Podemos seguir, Sérgio? Sérgio está mudo. Eu fechei o seu áudio por causa da microfonia, Sérgio, perdão. É que eu fecho o meu? Ele ainda está com mudo. Você precisa abrir o seu áudio, eu não consigo abrir ele, eu só consigo fechar. Conseguiu? Você deve ter entrado com o celular junto, e aí deu essa microfonia aguda. Eu acho que apagou a apresentação também. Eu vou... Eu acho que agora vai, peraí. Voltou. Foi? Voltou? Foi, sim, voltou. Tá, então, confirmo. Legal. Vocês vejam que a gente está trabalhando com um conceito de inovação bastante amplo, e o objetivo é ser includente e não ser restritivo. Legal? Bom, como eu havia dito, são 3 faixas, e aqui a gente tem a gente fez algumas melhorias em relação à edição anterior, alguns ajustes, algumas calibragens, né? Então, a faixa A agora ela está ampliada em termos de tamanho do projeto. O projeto ele era de até 200 mil, agora a gente ampliou esse valor. Os projetos são até 250 mil reais. Nessa faixa existe a necessidade de apresentar alguma contrapartida. É uma contrapartida econômica, e ela é bastante tranquila, porque ela é não mais do que 10% do valor do projeto. Nessa faixa, empresas, só empresas com faturamento anual ou anualizado de 4 milhões e 800 podem participar. E essa é uma outra mudança em relação à edição anterior. Na edição anterior, qualquer empresa podia participar na faixa A, e a gente viu algumas empresas, né, de maior porte, mais parrudas, vindo para a faixa A quando a gente olhava e falava assim, pô, tá meio, né, esse cara podia estar podia competir lá na faixa C e não na faixa A. Então, a gente ajustou isso também. Uma característica do recurso FAPERJ, e aí independente da faixa, ele só pode ser usado para despesas de custeio. Tá?
Essa é aquela restrição, e é aí que se faz presente também a complementariedade dos recursos. Se, por um lado, o FAPERJ só permite custeio, o AGRIO não. Ele permite custeio e capital. A Rafaela já vai falar mais disso. E uma outra questão é que esse é um edital com foco, como eu já havia dito, em empresas e empresas que já estão operando, que já estão faturando, né? E aí a gente tentou, mais uma vez, ser includente, não restritivo. A gente entende que existem muitas empresas ainda em fase inicial, mas elas precisam ter ao menos 3 faturamentos nos 12 meses anteriores à data de lançamento do edital, que aconteceu no último dia de setembro. Tá? Bom, então essa é a faixa A, a próxima faixa é B. Sim. Rafael. A faixa B e C são as faixas que contam com parte financiável pela GRIO. Para a faixa B, o faturamento da empresa tem que ser de até 4,8 milhões, então aqui a gente está enquadrando as empresas médias, né, pequenas empresas, enquadradas aí até no simples. E a gente precisa, eu já vou fazer aqui uma mudança de ordem, para fazer a análise dessas empresas, a análise de crédito, a gente precisa de que ela tenha pelo menos 24 meses de faturamento consecutivos. Então, os últimos 24 meses ela precisa estar operacional. Dentro de 24 meses operacional e tendo faturado anualmente até 4,8 milhões, a gente consegue se eleger essa empresa para a faixa B. Esses projetos para essa faixa têm até um teto de 1 milhão, sendo que até 50% do projeto vem da parte de subvenção da FAPERJ. E o restante entra como financiamento por parte da GRIO. Esse financiamento é feito com recursos da FINEP, por parte da GRIO, então, para quem já opera, conhece a FINEP, entende mais ou menos a sistemática. A FINEP tem um escopo bastante amplo para inovação, como eu disse, ela segue o manual de Oslo e as rubricas, os itens financiáveis são bastante amplos. A gente pode financiar desde obra, equipe, matéria-prima, enfim, planta, patente, diárias, viagens necessárias ao projeto, serviço de terceiro, serviços de consultoria, software para comprar licenças, alvarás, enfim, o escopo bastante amplo de itens financiáveis nessa parte aplicável ao financiamento. Então, esse é o ponto interessante dessa união da FAPERJ com a GRIO. Como a FAPERJ, a subvenção é vinculada apenas à despesa de custeio, a gente consegue compor com a GRIO bastante rubricas financiáveis e fica difícil não ter uma rubrica que não seja enquadrada aqui num projeto de inovação. Tá? O escopo é bastante amplo. Essa sistemática de até 50% foi uma inovação uma mudança em relação ao edital anterior. Nós tínhamos no edital anterior 50-50 fechado, obrigatório, tá? Em 50% cravado. Nesse edital, a gente veio com o percentual de até 50% de subvenção, sendo que a FAPERJ não faz mais do que 50% disso, mas a GRIO complementa com o restante em financiamento. É importante ficar claro aqui que essa linha, esse recurso da GRIO, ele não é a fundo perdido, é um financiamento, então ele é reembolsável, existem as prestações, as parcelas sequentes aí do financiamento. Considerando o recurso FINEP, a gente tem prazos aí de até 24 meses da parte financiável de carência e é total do projeto em amortizações até 96. Então, é um prazo bastante longo, tanto de carência, que a gente considera uma carência necessária para executar um projeto e começar a ter receita para gerar, receita para custear as prestações que vêm a seguir, e um prazo de amortização bem longo, bem extenso, para poder diluir bastante a dívida. A taxa de juros desse projeto segue a FINEP, então segue o manual disponível da FINEP, que vocês podem acessar no site deles. Ela opera com TJLP mais 5% descontado um equalizador. Esse equalizador para a faixa B é de 80% em cima dos 5% ao ano. Então, essa é uma sistemática que vai ficar variando ao longo do contrato para que a taxa final não fique menor do que a TJLP, nem maior do que a TJLP mais 5.
Então, essa sistemática acontece, a TJLP ela é variável trimestralmente, então, trimestralmente, o sistema recalcula e ajusta a taxa. Para fins de informação, hoje, para essa faixa, a taxa ficaria em TJLP mais 0,74, com esse equalizador de 80%, em cima da FINEP. Então, a gente nunca ouviu oscilar mais do que TJLP mais 3 para a próxima faixa, que eu vou falar em seguida, que tem um equalizador menor. Então, fica oscilando em torno de TJLP mais 1 a TJLP mais 3 ao ano, o que é uma taxa muito atrativa em relação ao mercado financeiro para projetos de qualquer forma. A gente sabe que a gente não acessa isso no mercado financeiro, esse tipo de taxa. Bom, é isso sobre faixa B, podemos passar? Só, né, uma questão, aqui não tem essa molezinha da faixa A, então as empresas têm que ter faturamento ininterrupto nos 24 meses anteriores à data do lançamento do edital, que, como eu disse, foi no dia 30 de setembro. Legal? Esse faturamento é necessário para análise de crédito. A gente vai usar essa documentação financeira da empresa para submeter a uma análise de crédito que determina o limite aprovado. E se esse limite não atender ao total do projeto, a gente precisa ajustar para enquadrar. Então, existe uma análise de crédito por parte da GRIO, se analisa a demonstração financeira da empresa, questões legais, fiscais, ambientais, inclusive, se for aplicável. E esse faturamento é muito relevante para essa tomada de limite de crédito pela parte do financiamento do projeto. Posso seguir para a faixa B? Pode, deixa eu só falar mais uma coisa que é importante. Se, por um lado, tem essa exigência maior em termos do faturamento, por outro lado, tem uma coisa que é muito legal, é que a parte subvenção ela pode ser usada na composição de crédito, como contrapartida, né? O que facilita muito a vida dos proponentes no acesso a esse financiamento. Sim, num financiamento, aproveitando o gancho, num financiamento tradicional, a FINEP só financia até 80% de um projeto, então exige-se 20% pelo menos de contrapartida. Nessa sistemática desse edital, como a FAPERJ entra com até 50% de subvenção, essa subvenção eu posso compor como contrapartida. Então, acaba que não existe aqui a contrapartida do lado do empreendedor. A gente pode compor os dois itens, fechando 100% do projeto. Seguindo para a faixa C, aqui a gente tem um porte de empresa maior, de faturamento até 90 milhões. Esses projetos podem ter um teto de até 3 milhões, de forma que até 50% deles seja de subvenção por parte da FAPERJ e o restante por financiamento com a GRIO. De novo, a sistemática é a mesma, esse 50% é fixo até 50%, podendo ser 30%, 40%, etc., e a complementação vem do lado do financiamento da agência. A taxa de juros também segue a mesma sistemática, de TJLP mais 5 descontado um equalizador, e esse equalizador para essa faixa é de 60%, um pouco menor. Na sistemática atual, hoje essa taxa estaria em TJLP mais 1,81. Então, ainda é uma taxa bastante atrativa e baixa. O prazo desse financiamento também segue a mesma sistemática que eu havia dito anteriormente, de até 96 meses de total, com 24 meses de carência possíveis. Nesse caso, a gente também precisa de 24 meses de faturamento consecutivo da empresa e também vamos precisar aí de demonstração financeira de balanços fechados nesse porte, para submeter a análise de risco de crédito. Os itens financiáveis são o mesmo, visto que a fonte de recurso também vem da FINEP, então seguem a mesma amplitude de rubricas possíveis aqui da parte do financiamento. Algo mais, Sérgio? Não, acho que é isso. Então, os projetos eles têm que ter entre 18 e 24 meses. Na edição anterior, a gente viu, mas eu posso fazer o projeto em um ano? Na verdade, não pode, porque a sistemática é o seguinte, né? De acordo com as regras da FAPERJ, você precisa, a partir do 10º mês, apresentar um relatório técnico parcial, né, mostrando como que está o andamento do projeto. Então, a liberação da segunda parcela, né, ela é feita em função da apresentação e aprovação desse relatório. O que acontece também em relação ao recurso AGRIO, né? Então, depois a Rafaela pode falar um pouquinho mais
do processo de acompanhamento que é feito pela AGRIO, que é um pouco distinto do processo da FAPERJ. Uma outra coisa interessante que não está aí, né, aqueles aprovados, eles vão receber uma série de orientações, informações, e eles vão ter que abrir uma conta específica no Bradesco para receber o recurso da FAPERJ. No caso do recurso AGRIO, já não precisa ser assim. Ele pode usar uma conta da própria empresa que já está operando, indicar para a AGRIO, e ela vai fazer o depósito dos recursos nessa conta. A gente vai usar um único sistema para receber toda a documentação, para vocês, né, apresentarem o projeto, e tanto o time da AGRIO quanto o time da FAPERJ vai usar o SysFAPERJ para fazer a avaliação dos projetos. Sobre essa sistemática que o Sérgio citou de pagamento em 2 parcelas, ela também segue aqui a mesma situação do lado do financiamento na agência. Nós também fazemos liberação em 2 parcelas ou mais, conforme o interesse do projeto, porque as cobranças de prestações, elas estão relacionadas à liberação do recurso. Então, dependendo, se o recurso não for ser usado inicialmente, com muita necessidade, ele pode ser postergado, e assim a gente consegue postergar também cobrança de parcela. Então, pode ser interessante dividir em 2 ou 3 parcelas, mas o mínimo que a gente precisa é 2, e a sistemática que nós exigimos nós fazemos o pagamento do crédito na conta da empresa que já existe mesmo, não é necessidade de nenhuma conta específica, e após o pagamento, nós solicitamos a comprovação do gasto, dentro do prazo que foi estipulado pelo próprio vendedor de gasto daquele recurso. Nós vamos exigir a comprovação de gasto conforme as rubricas, e nós só seguimos para a sistemática da segunda liberação conforme é comprovada a primeira. Então, essa é a sistemática de acompanhamento, e a parte do financiamento, da parte da subvenção, a gente usa, como eu disse anteriormente, como contrapartida. Tá. E lembrando que, faltou dizer, esse orçamento foi ampliado da edição anterior para essa, então são 40 milhões disponíveis para contemplar aí o maior número possível de empresas. Aqui a gente tem o cronograma, a gente está fazendo uma série de apresentações, no dia 30 agora, 50% disponível para apresentação do edital já vai ter sido transcorrido, então fiquem atentos a essas datas, né? Eu acho que de fato, a gente tem aí ainda 30 e poucos dias para escrever. Vocês vão ver lá no roteiro que ele tem uma lógica um pouco distinta de outros editais da FAPERJ, onde são pedidas muitas informações. Aqui a gente tentou ser muito objetivo. Eu já vi algumas pessoas reclamando, vocês deram um pouco espaço para a gente escrever. É isso mesmo, tem que ir direto ao ponto, escrever com clareza, ser objetivo, ser sucinto. Né? Fiquem atentos a esses prazos, mas dá tempo, posso garantir que dá tempo. Então, a gente tem aí as subvenções acabando no final de novembro, a gente deve ter uma divulgação já de um resultado preliminar ainda antes do Carnaval, né? E os resultados finais saindo em abril, né? É provável que a gente tenha os resultados de faixa A saindo antes dos resultados de faixa B e faixa C, porque o processo das faixas B e C acaba sendo mais trabalhoso, em função da avaliação de crédito que é feita pela própria AGRIO. Tá? Sim. Bom, esse é o processo de avaliação, né? Ele é feito em 3 etapas: conformidade, mérito e avaliação de crédito, conformidade para as 3 faixas, e aqui talvez esse seja o principal motivo de tão poucas aprovações. É impressionante como o pessoal sequer chega na fase de mérito, porque não leu o edital. Tá? E aí o camarada não leu o edital, ele não segue as regras, ele não anexa, por exemplo, o orçamento das propostas
dos fornecedores, sejam eles pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Ele quer uma passagem para um congresso, ou para uma feira, ou para um evento, ou para visitar clientes em São Paulo, em Frankfurt, seja lá onde for, ele não bota o orçamento das passagens, enfim, e aí a gente não tem como aprovar, né? Outra questão que acontece é o enquadramento. Então, eu já tenho recebido alguns e-mails. Pode MEI? Não, não pode MEI. Dá uma lida lá no item 2 do edital, ele é explícito em relação ao perfil das empresas que podem participar. E a documentação, é muito comum o pessoal não fazer o upload no sistema da documentação necessária. E eu não estou falando da documentação fiscal, a documentação do final do processo, né? Essa é a documentação que está no item 6, é a documentação para avaliação da proposta. Tá? Aí na etapa de... Uma vez que você passou pela conformidade, você vai para o mérito. Né? Também para as 3 faixas, aí o que a gente vai avaliar é efetivamente, né, as características da inovação, né, o grau de inovação, os critérios estão... A gente tem um resumo dos critérios aqui, o grau de inovação, o impacto socioeconômico e também a capacidade técnica operacional da equipe executora e da empresa que está apresentando o projeto. Crédito. Vamos lá, Rafaela. Sobre crédito, eu acabei antecipando um pouco quando falei das faixas B e C. Nós fazemos uma análise de crédito conforme análise de risco bancário mesmo. A gente pede uma documentação de kit banco, documentação financeira da empresa e submetemos a uma análise de risco. Essa análise determina o limite e, como eu disse, esse limite precisa estar dentro do que for necessário para enquadrar no projeto. O que se considera nessa análise? O comportamento financeiro da empresa, obviamente, a qualidade da informação financeira que ela publica, a qualidade da informação fiscal também é relevante e comportamento de crédito mesmo cadastral, né? A gente acessa todas as informações públicas de cadastro do CPJ e a gente consegue estimar aqui um comportamento dessa empresa perante o crédito e assumir um limite possível para ele. Então, a qualidade da informação financeira que nos chega, que é enviada, é relevante para o limite aprovado, que condiciona aqui o total do projeto, visto que existe um casamento de subvenção com financiamento. A gente já teve alguns casos no último edital de ter que reduzir um pouco o financiamento para poder caber dentro do limite, né, o limite aprovado. É exigido também que a empresa seja legal com as obrigações fiscais, ambientais, tributárias, né, isso é relevante. Ao longo do processo, ela pode sanar, a gente pode começar um processo com essa pendência e terminar ao longo dele com a resolução, condicionando a liberação enquanto isso não for resolvido. Mas, no geral, a documentação financeira simples, que é submetida a uma análise e a relação do faturamento dos portes, que a gente tem faixa B e C com faturamentos diferentes da empresa, vai ter relação direta com o limite aprovado, obviamente. Claro que não é o único fator, mas vai ter relação direta com a aprovação. A gente precisa de uma empresa operante para conseguir submeter essa análise de projeto, esse é um fator relevante, por isso que a gente coloca que precisa de 24 meses de existência operacional dessa empresa, e a gente não consegue enquadrar aqui empresas que não tenham ainda esse tempo de faturamento e não tenham um balanço fechado, porque a gente não consegue submeter a análise de risco de crédito nesse caso, certo? Bom, é isso. Legal. E aí, algumas dicas finais para a gente abrir para perguntas e respostas. Então, né, essa é a principal dica, a mais quente de todas, que é muito simples, leia o edital. Né? Então, atenção aos prazos, verifique com atenção o que pode não ser financiado por cada uma das agências, lembrando que o recurso FAPERJ ele só pode ser utilizado em custeio, e o recurso AGRIO ele pode ser utilizado tanto em custeio quanto em capital. Né? Verifique com atenção todos os documentos que devem ser enviados, as assinaturas necessárias, os comprovantes que são requeridos, né? E o roteiro do projeto. É fundamental escrever com clareza, ser objetivo e conciso. Aqui nós temos e-mails para contato, tanto de AGRIO quanto de FAPERJ. Né? Vocês vão poder, caso tenham dúvidas, enviar o e-mail lá para o inovação2021@agrio.com.br ou para a central de atendimento da FAPERJ, e a gente espera
responder aos e-mails com a maior prontidão possível. Eu vou encerrar aqui, fechar a apresentação, para a gente poder... Maravilha, Sérgio. Muito obrigado pela sua apresentação. Também agradeço a Rafaela. Antes de abrir aqui a sessão de perguntas, já vou até pedir, o Adriano deu uma saidinha agora, mas para levantarem a mão para utilizar a ordem de quem levantou a mão primeiro. Mas antes de seguir aí o levantamento da mão para perguntas, eu tenho um conjunto de perguntas que eu acho que seja de interesse coletivo, também são minhas, eu gostaria de colocar. Na verdade, são 4 perguntas. A primeira é só um esclarecimento, porque quando a gente vai falar dos editais da FAPERJ, o conceito de inovação é muito importante. Inclusive, quando a gente vai lá no Doutor Empreendedor ou outros, sempre é questionado sobre a TRL, que é uma questão muito específica. E quando a gente fala do conceito de inovação do Manual de Oslo, ele explode. Tanto que quem trabalha com inovação, essa que a gente trabalha mais tecnológica, odeia o Manual de Oslo porque ele abre muitos conceitos. E aí eu queria que você falasse mais um pouquinho, ou você, Rafaela, sobre o que é inovação, qual que é a expectativa. O Oslo fala inovação em marketing, por exemplo. Eu não sei se seria. Enfim, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Eu vou falar a parte da resposta que diz respeito ao TRL, aí Rafaela fala do que diz respeito ao Oslo. O que ocorre? No Doutor Empreendedor, por exemplo, a gente usou uma abordagem de grau de maturidade dos projetos, né? Então, é um perfil de projeto muito baseado na pesquisa de pessoas que estão terminando, que já têm um doutorado ou que estão terminando o seu doutorado. Então, é um perfil de projeto distinto, por isso a gente usa a abordagem TRL. Não é o caso nesse edital. Aqui a gente está olhando muito mais para empresas, eventualmente um negócio que passou pelo Doutor Empreendedor, né? Lá ele tem 2 etapas, o camarada numa determinada fase lá do processo de desenvolvimento do Doutor Empreendedor, ele tem que criar um CNPJ e o que se espera é que ele comece, né, que ele produte, que ele venda, que ele gere nota fiscal. Então, imagina que ele passou por esse processo, conseguiu emitir uma meia dúzia de notas fiscais e agora ele precisa de um novo aporte. Aí ele está se candidatando aqui no Inovação Rio 2021. Nesse caso, a gente já deixou de olhar a TRL. Por quê? Porque ele já tem um produto, muito provavelmente, né, já tem clientes, até porque ele já emitiu nota fiscal, então a abordagem é diferente. Tá? Só para fazer essa distinção, por que usamos CRL num edital e não usamos nesse? Oslo. Bom, o Manual de Oslo, de fato, Henrique, é bastante amplo, o escopo é gigantesco, e a gente consegue enquadrar qualquer coisa, praticamente, em inovação, é bem tranquilo. A gente segue o Manual de Oslo, basicamente porque esse recurso vem da FINEP e essa é a instrução da FINEP. A FINEP opera nesse sentido, então a regra eu tenho que atender à fonte de recursos. Tá? Nesse sentido, a gente segue aqui o Manual de Oslo, que trata, de fato, de inovação de marketing, de produto, de organização, de processo. Então, qualquer um desses 4 escopos, aí eu estou falando de inovação de produto, de fato, um produto novo é mais fácil de visualizar, né? Inovação de processo, qualquer mudança na produção, de distribuição, que melhore a capacidade da empresa. A inovação de organização seria aqui mais relacionada com o método da organização no geral, né, a forma de como ela se estrutura. Isso é mais difícil da gente receber esse tipo de inovação, mas existe, e muitas empresas fazem isso sem entender que estão, de fato, inovando. E a inovação de marketing, que de fato é mais ampla, mudança qualquer de concepção, de posicionamento, de promoção, de fixação de preço, até também pode ser enquadrado como inovação. Então, de fato, é bem amplo, mas eu queria ressaltar aqui, conforme o Sérgio colocou, o edital segue 3 fases, né, de conformidade, mérito e depois de crédito. E essa fase é inicial, essa fase da concepção da inovação, e ela vai ser analisada primeiro pela FAPERJ. A GRIO vai dar um duplo check e enquadrar isso no que tange a FINEP, tá, que é mais ampla. Então, é importante seguir mesmo as observações aí, estritamente do edital, porque é assim que a gente vai conseguir enquadramento de inovação.
Mas como o Sérgio Maravilha, disse, obrigado. a ideia é que não é restringir, é de fato ampliar, assim, é chegar com a possibilidade de inovação para todos os segmentos, de todos os formatos. Isso é empolgante, agradeço a resposta, ela vem acotando. Eu quero fazer agora uma pergunta, não sei exatamente quem vai responder, antes que eu passe aí para o nosso ecossistema. É um pouquinho sobre a concepção do que é empresa inovadora. Porque aqui a gente tem empresas incubadas, numa incubadora de base tecnológica, que faz parte de um ecossistema que tem aí o nosso Polo Embrapa, que tem aí a Universidade Estadual do Norte Fluminense. E se projetos pregressos ou em negociação serão utilizados para avaliação do projeto, ou seja, como é que isso pode entrar? A gente tem falado com alguns que... Deixa eu só dar um contexto um pouco maior. A gente trabalhou muito bem com o FINEP com um projeto da Envision, que eles compravam os consumíveis do projeto, que aí é custeio, pela FINEP, e o hora a hora pela Embrap. Não houve uma parceria FINEP-Embrap. Então, eu queria tentar utilizar esse mesmo modelo aqui. E isso está em negociação com algumas empresas. Acho que nenhuma, ou talvez uma, não estou vendo. Mas que os consumíveis, que às vezes são um pouco caros pela FAPERJ, e o HH pela Embrap. Como é que isso é feito? Eu emito uma declaração, a minuta do contrato? Eu queria que falasse um pouquinho sobre essa possibilidade. Não sei se são de outras apresentações que tiveram essa demanda Embrap, mas a gente aqui se relaciona muito com startup nesse sentido. Henrique, eu acho que isso fica transparente para esse edital, né? Na verdade, você vai apresentar um projeto e tem um orçamento, e o que a gente avalia é que o orçamento ele tem que fazer sentido dentro dos objetivos, dos entregáveis, né, tendo em vista também a capacidade operacional da empresa e do grupo que está à frente do projeto. Uma coisa interessante é que parte desse esforço colocado em outros editais, ele também pode ser utilizado como contrapartida, em especial na faixa A. Nas faixas B e C, você nem precisa disso. O que conta como contrapartida nas faixas B e C é a própria parcela de subvenção que a Rafaela joga no modelo da GRIO para fazer a avaliação de crédito. Então, eu te diria que... Essa seria uma pergunta, me desculpe interromper, que seria já a próxima pergunta que você já respondeu. Então, deixa eu evidenciar isso aqui bem claramente. Então, quando eu trabalho no projeto Embrap, eu trabalho num sistema de compartilhamento de risco, onde a empresa vai entrar com 1/3 do recurso. Esse terço que ela coloca na Embrap, fazendo sentido no projeto como um todo, ele pode ser considerado como uma contrapartida explícita lá no projeto da FAPERJ. Pode, na faixa A, tá? Porque faixa A, perfeito. Esse valor que você está colocando como contrapartida econômica, ele não entra no cálculo, e aí me corrija se eu estiver falando bobagem, tá, Rafaela? Ele não entra no cálculo do financiamento para a GRIO. Tá? Ele não entra no cálculo. Por outro lado, a parcela, se você faz, por exemplo, digamos que você pegue, né, um projeto de 1 milhão na faixa B e você faça uma composição 70-30, 70 GRIO, 30 FAPERJ, 30, portanto, 300 mil de subvenção e 700 mil de financiamento. Né? Os 300 mil vão poder ser utilizados somente em custeio, e os outros 700 mil você vai utilizar da maneira que você bem entender, distribuídos entre custeio e capital. Ou você pode usar só capital, ou você pode usar só custeio. E aí é que está um negócio legal, é que você tem uma flexibilidade muito maior, né, dada por esse recurso AGRIO, que tem uma natureza diferente do recurso FAPERJ. Sim, é muito mais amplo. Nesse caso aqui, no financiamento, nas faixas B e C, Henrique, não há exigência de contrapartida, porque a própria subvenção pode entrar como contrapartida. Se existir uma contrapartida
do investidor, do empreendedor, que ele esteja vinculando independente do projeto, eu posso computar isso dentro do valor do financiamento, mas ele não conta, ele só vai contar para a gente ter uma força maior da análise de crédito de um projeto maior que tem uma parte do financiamento, quer dizer, uma parte do empreendedor que ele está colocando de recursos próprios. Tá? Mas ele não é obrigatório, a gente consegue fazer um casamento com a própria subvenção de compor como a contrapartida necessária para a FINEP. Inclusive, Maravilha, acho a que ficou muito bom, FINEP, a FINEP vê com muitos bons olhos isso. A gente teve uma conversa com a FINEP recentemente, eles aprovaram muito esse edital e, como o Sérgio citou, eles estão querendo ampliar para outras agências estaduais essa ideia da FAPERJ aqui com a AGRIO. Então, eles veem com muitos bons olhos que a subvenção também venha de uma parte que foi analisada por uma instituição como a FAPERJ, que também tem um viés de inovação envolvido no projeto. E, pessoal, uma coisa importante, assim, a gente tem muito interesse em não ficar, em dissolver essa concentração na capital. Tivemos na edição anterior alguns projetos do interior, mas não tantos quanto a gente gostaria. Então, assim, apliquem bons projetos, que a gente tem muito interesse em, né, financiar empresas que estão em vários municípios do estado. Não faz muito sentido ficar, né, atendendo só empresas do município do Rio. Concordo em gênero, número e grau. Na última edital, acho que o que pegou muito foi aquela questão da rúbrica do desenvolvimento, que a grande maioria era startup, a grande maioria tinha colocado o desenvolvimento, e houve aquela interpretação de rúbrica que invalidou diversos projetos. Mas agora a gente já está mais esperto e isso não vai acontecer. As minhas dúvidas, acho que elas foram sanadas, e eu queria agora começar a sessão de perguntas e respostas, talvez pelo Adriano, que já tinha explicitado algumas dúvidas antes. Adriano, se você puder assumir o microfone e falar sua dúvida, na sequência, Luiz Gustavo. Henrique, eu queria só corrigir aqui, fazer um adendo sobre sua última informação. Essa questão de desenvolvimento, ela pode ser financiada na parte do financiamento, isso é possível. Do FINEP, né? Na FINEP. Então, dentro de um projeto, do projeto desse edital, você pode submeter dentro, considerando que a parte de desenvolvimento de softwares esteja vinculada ao financiamento, e não ao projeto de subvenção. Tá, mas é possível. Isso, obrigado pela correção, o casamento dessas duas instituições, porque para a AGRIO isso não é um limitador. Entende? Então, a gente consegue atender aqui. O que precisa ter bastante cuidado é no limite da subvenção, que é até 50%. Então, essa rubrica ela tem que estar enquadrada na parte financiável e não na parte da subvenção. Compreendi. Obrigado. Adriano, pode fazer uso da palavra. Vai com calma aí, Adriano. Primeiro, boa noite. Eu acho que a minha pergunta é mais para o Sérgio, porque eu li o edital e eu pelo menos faço parte do Doutor Empreendedor da startup MataEdis, né? Mosquitec, controle de mosquitos. E aí eu li o edital, fiquei com algumas dúvidas, eu acho que eu tenho umas 3 ou 4 perguntas para fazer. A primeira seria, eu vou fazer perguntas pessoais, tá? A gente abriu o nosso CNPJ no mês 6, com o certificado digital, alvará, tudo certinho. Então mas o edital fala que tem que ter 12 meses de atividade, comprovando 3 meses de faturamento. Por ter aberto no mês 6, se comprovar 3 meses de faturamento, pode participar não tendo esses 12 meses de atividades? Pois é, você já não é a primeira pessoa que fala isso. Eu vou ter que olhar a redação, eu acho que ela não está clara o suficiente. O que a gente tentou dizer é o seguinte, que nos 12 meses anteriores, mas não que a empresa tiver... Ela podia ter... Vai pegar o teu caso. Você pode ter 6 meses, não importa. O que importa é que você tenha 3 faturamentos. Você demonstrou 3 faturamentos, está dentro. Agora, o que a gente tentou também deixar de fora eram empresas que estavam inativas. Então, digamos que, né, a empresa, há 15 meses atrás, a empresa tinha alguns faturamentos, mas ela não estava operando nos últimos 12 meses. Né? Então, foi isso que a gente tentou pegar, mas eu acho que tem que dar uma acertada na redação.
Mas, enfim, eu acho que você está dentro, você tem 6 meses com 3 faturamentos ocorridos nesse período, está valendo. Esses faturamentos eles têm que ser até o mês 9, né? Poderia ser mês 7, mês 8 e mês 9. É isso que é a data do lançamento do edital, é isso também, Perfeito, né? perfeito. Tá, ok. E antes que você pergunte, não importa se o faturamento é de 1.000, 10.000, 100 milhões, não temos restrição em relação a isso. Show de bola. Na FAPED, a faixa A, que é no qual a gente talvez a gente se enquadra, é só despesa de custeio. A gente vai definir o valor que o orçamento, né, o nosso orçamento com a nossa proposta, por exemplo, porque ela vai até 250 mil, mas se eu quiser pedir só 100 mil, por exemplo, e como ela é só despesa de custeio, se eu posso definir o meu orçamento, quanto eu quero desse edital. Exatamente isso, né? Eu te diria se você pode pedir 250, por que você vai pedir 100? Então... E aí já faz dentro desse orçamento também a contrapartida de 10%, né? Exatamente. Você tem que apresentar uma contrapartida lá de 25%, que pode ser... É importante frisar isso, contrapartida econômica. Então, você pode botar lá as suas horas, você pode botar, né, os recursos que são usados no projeto. Então, é bem amplo para poder, como eu disse, ser includente, acomodar o maior número possível de iniciativas. Essa contrapartida ela tem que seguir também as despesas de custeio ou não? Eu posso... Boa pergunta. Eu posso comprar equipamento, por exemplo. Não, você pode, por exemplo, né, botar o aluguel, você pode botar como uma contrapartida, uma vez que você está... Os custos fixos, por exemplo. Exatamente. Né? Show de bola. Obviamente, você não pode botar alguma coisa que não está diretamente ligada ao projeto, ou que não compartilhe, né, custos com o projeto. Mas aluguel é tipicamente... Né, você pode ter numa mesma instalação, no mesmo local, rodando 2, 3 projetos, portanto, né, você pode botar aluguel como contrapartida para esse projeto sem problema algum. É só eu comprovar isso na hora da prestação de conta, né? Que eu paguei. Uma opção é Projeto Morrinho, em Rua Pereira da Silva. Este é o lugar. Meu Siri ligou aqui, peraí. Parece que não há. Desculpa. Pergunta de novo, Adriano. Por exemplo, se eu colocar minhas despesas fixas, é só eu comprovar isso no momento da prestação de conta que eu gastei a contrapartida nos meus custos fixos. Isso, perfeito. Show. No Doutor Empreendedor, a gente tinha porcentagens de gastos. Então, diária tal porcentagem, passagem outra porcentagem. Você define do jeito que você achar mais do jeito que você precisar, do jeito que você precisa para fazer o projeto dar certo. Tá bom. Bom, tá bom. Acho que as minhas dúvidas agora... eu fiquei meio... Eu li o edital, quando eu vi essa questão dos 12 meses de atividade, eu fiquei meio desanimado. Vou reler agora certinho, conversar com a minha equipe. Mas foi muito boa a explicação de vocês. Tá? Muito obrigado, tá bom? Legal. Obrigado, Adriano. Vamos animar aí, mandar mais um projeto para a FAPERJ e desenvolver essa região. Passar agora a palavra para o Luiz Gustavo, da Congressme. Opa, boa noite aí. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Rafaela. A minha pergunta vai ser mais voltada agora à AG Rio, a Rafaela. O que acontece? Muitas das vezes, não só por mim, mas por várias empresas de tecnologia que a gente consegue acompanhar, a gente já tem vários projetos que até extrapolam o valor dos 250 mil da faixa A. Tem empresas que têm uma rentabilidade grande, um faturamento bruto, faturamento líquido alto, até comprovado isso em Simples e tudo. E quando vai para a AG Rio, o problema é que esbarra sempre na garantia que tem que ser dada. E, tipo assim, isso é um problema muito grande, porque, por exemplo, a gente tem uma startup, e aí, por exemplo, meus sócios são meninos de 26, 27, 28 anos. Eu tenho uma casa que eu não posso dar ela como garantia, porque ela é financiada e é para aquela casa. Aí eu tenho 2 carros que não dá a metade do financiamento do projeto. E aí, o que acontece? Mas eu tenho um faturamento de 3 milhões e meio por ano no Simples comprovado. Existe alguma maneira de se pensar com relação a isso para que use outros tipos de garantia, como sendo uma própria garantia de financiamento, garantia de faturamento? A gente acaba pedindo, sei lá, os 3 meses de faturamento, igual, por exemplo, o Adriano está começando agora e tudo.
Mas as empresas que, às vezes, igual a nossa, que tem orçamento, fatura, sei lá, 400 mil por mês, que conseguiria pagar uma linha de crédito boa na AG Rio. E a gente não consegue chegar porque a gente não tem garantia real para dar, porque aí vai direto nos bens do sócio, e o sócio normalmente está numa empresa de tecnologia que ela está começando 2 anos atrás. Sim, sim. Não, sua pergunta é muito relevante, viu? Isso é uma questão importante aqui para o financiamento, porque é uma etapa que nós vamos ter que cumprir do crédito, sim. Tá? A análise de risco é a primeira análise, e a segunda vai ser a composição de garantia. Essa composição de garantia, não sei qual foi a sua última experiência aqui com a AG Rio, mas recentemente ela foi mudada e está bem amplo o escopo de garantia. O que acontece é o seguinte, nós vamos submeter a análise de risco, e essa análise de risco exige um volume de garantias, tá? A qualidade da empresa vai determinar, a qualidade da análise de risco da empresa vai determinar um volume de garantia, que pode variar até 130% do valor do financiamento, não do projeto todo, 130%. Tá? Esse 130, ele pode ser composto entre diversas garantias, para somar o exigido. Então, eu posso pegar, assim, um imóvel, claro, imóvel alienado eu não consigo fazer. A gente pode fazer até uma hipoteca, mas a gente vai ter mais dificuldade com o imóvel que já esteja alienado. Um imóvel não alienado, veículo, aval dos sócios pode compor uma parte, tá? A gente pode juntar aqui, essa é uma novidade, que a AG Rio agora está operando com fundos garantidores. Tá? A gente tem 2 acessos a 2 fundos garantidores. Um deles é o FAMP, que atende para a faixa B. Tá? Mas isso não está no edital, tá? O fundo garantidor? Lá na lista de garantias do edital, fala todas as garantias possíveis. Mas não está falando, acho, do fundo garantidor lá. Está falando de imóvel, está falando de veículo, está falando de garantia real. Mas eu tenho o FAMP para a faixa B e tenho o FGI para a faixa C. Tá? O FAMP é um fundo garantidor do Sebrae mais acessível, ele é bem mais barato, mas ele não atende ao total da operação. Ele é limitado em até 80%, dependendo de ainda algumas regras. Tá? A gente precisa ajustar, ver o caso de quanto que o FAMP atende. E o FGI também é limitado a 80%, mas ele é um fundo um pouco mais oneroso, até porque ele chega em valores aí de operação maiores para aporte da faixa C. Tá? Os 2 custos dos 2 fundos podem ser embutidos no próprio financiamento. Porque a sistemática é o seguinte, a gente acessa o fundo, ele pode garantir até 80% e ele vai cobrar uma parte do financiamento. Ele deduz do valor a ser liberado uma parte, que é o custo dele, como se fosse um seguro de dívida, ele deduz ali aquela parte inicial. E aí, no seu próprio quadro de comprovação de gasto, você pode incluir o custo do fundo. Então, é uma parte financiável do projeto que você usa como comprovação de gastos, tá? Sabe qual que eu acho que é o grande problema disso? Que a gente fica numa dualidade como empresa. Por exemplo, eu vou submeter um projeto de 1 milhão que eu teria condição de pagar pela AG Rio, tipo assim, teoricamente ele dividido em 48, 60 meses, sei lá, eu teria uma condição muito boa, ou eu aborto esse porém e vou para os 250 mil que é só da FAPERJ, porque só aquilo ali eu sei que eu consigo... Entendeu? Que, assim, talvez se fosse um pouco mais claro, talvez tivesse uma coisa... Mas, Luiz, olha só, uma questão importante aqui é o seguinte, num projeto de 1 milhão, você não está financiando 1 milhão, você está financiando 500 mil. E os 500 mil da subvenção, assumindo que é 50-50, tá? E os 500 mil da subvenção, eles estão entrando no modelo de crédito da AG Rio como contrapartida. Então, é uma situação muito diferente do que você tinha em outras iniciativas da AG Rio. Né? Por exemplo, Sérgio, se eu chego lá e faço uma composição de 1 milhão, aí chego lá, o meu crédito não é aprovado na AG Rio, como é que a FAPERJ me libera os 500 mil? Ela não vai liberar. É isso. Essa é uma característica. Aí aquele negócio, a gente fica naquela assim, será que eu vou e arrisco de ser liberado, mesmo sabendo que eu não tenho crédito, pensar no fundo garantidor de operação, que para mim não está muito claro como é que ele vai acontecer, ou eu fico ali no feijão com arroz, faço 250 mil, tento aprovar um projeto legal na FAPERJ? Você pode acessar não só os fundos garantidores, como outras garantias, tá? E fazer essa composição. O que eu te recomendo é, antes de submeter, avalie as garantias que você tem, o volume delas se atende a pelo menos 50% do financiamento. Eu posso deixar meu contato aqui com vocês no chat, porque a gente está aqui do lado da AG Rio à disposição para, em paralelo à submissão do projeto, tirar dúvidas sobre garantia junto com a minha equipe. Até porque talvez, Rafael, a gente consegue bancar até um projeto desse, até sem ser por esse edital da FAPERJ. A gente tem até o interesse de fazer isso, entendeu?
Mas é interessante você vincular o edital da FAPESP, porque você está com Sim, 50% lógico. de subvenção, seu custo Mas aí vai cair só que se eu pela consigo, metade. a gente conseguir rodar Tá? isso antes, a gente já vê que... E também a sua exigência de garantia cai pela metade, porque se a FAPESP estiver entrando com 50%, eu preciso compor só 50%. Se seu problema é garantia, a FAPESP também está te ajudando nisso. Tá? Então, é importante fazer esse casamento. Eu vou deixar aqui meu contato para a gente conversar sobre garantias. Uma questão que você disse aqui sobre o próprio faturamento da empresa. O que eu posso fazer como sistemática de garantia aqui é um contrato de recebíveis. Vincular na operação recebíveis de clientes do seu negócio. Isso é possível, é uma garantia, inclusive, considerada como garantia real. Tá? E tem um bom peso e é um recurso que você tem ali em caixa. Tá? A gente não vai acessar o seu recurso, a gente só vai travar ele enquanto a prestação estiver paga e eu vou liberando conforme você paga a prestação. É uma sistemática muito prática e que atende boa parte, dá para você compor fundo com isso, por exemplo, com um recebível. Tá? Você pode colocar contrato de um cliente grande, que você tem uma movimentação baixa, ou até contrato de recebimento em cartão de crédito. Cai tudo numa conta, a gente trava aquela conta e fica monitorando ela conforme a adimplência do contrato. Eu vou te acionar no privado, então, até para não estender a discussão aqui, a gente dá uma olhada lá. Eu vou colocar aqui no chat o meu contato para vocês. Rafaela, não coloque não, porque eu vou botar esse vídeo no YouTube, não sei se vai aparecer ali, para não ficar público. Passa para o Sérgio passa para mim, eu passo para o Luiz Gustavo, tá bom? Ok. Ou se você autorizar, eu passo para os incubados. O Sérgio já tem meu contato, ele pode compartilhar aí com vocês. Excelente, obrigado. Vou mandar para o Túlio te passa. Tá, eu achava que eu tinha conversado com tudo bem, o Túlio vai chegar até mim, sem problema nenhum. Agradeço a resposta, vamos prosseguir aqui nos questionamentos. O Bernardo, pode, por gentileza, fazer uso da palavra. Tá bom, muito obrigado aí, agradecendo a todos, né, o Sérgio, a Rafaela e o Henrique da hora. Explicação bastante plausíveis aí. A minha pergunta em si é que eu não me enquadro nessa parte desse edital, né? Assim como há alguns questionamentos, a minha empresa provavelmente não vai compor esses meses, né, conforme falou o Adriano, desse faturamento, né, e o Luiz Gustavo também está com um pouco dessa dúvida, são dúvidas similares. Mas eu tenho projetos, né, projetos inovadores de energia limpa e renovável, assim como o Sérgio falou, que gostaria da contribuição da região. Para isso, eu sou de São Fidélis, né, da região norte-noroeste do estado, Fluminense. Ao todo, deve compor mais ou menos uns 6 projetos, né, alguns precisando de algum estudo. Mas, Bernardo, a dúvida é sobre o edital apresentado? Sim, um pouco sim. Tá, então vou focar no edital apresentado, por gentileza. Tá certo. Eu fiz a interrupção só para deixar claro que você falou que você não se enquadrava no edital, por isso que eu fiquei confuso. Não 100%. Não 100%. Mas... Então, aguardo, obrigado. Beleza. Eu queria saber, nessa circunstância conforme falei sobre a questão da empresa, de não obter esses 3 meses, se existe um outro caminho nesse edital, tá, para pessoas que possuem projetos inovadores, para tentar compor, pelo menos na faixa A, esse processo. Até porque eu não sei ainda, né, é evidente, nem eu, nem outras pessoas vão saber, se a FAFERJ vai lançar outros projetos para microempreendedores que ainda estão iniciando, né? Startups que não têm um certo faturamento, né? Porque a minha startup não teria faturamento, eu tenho um projeto e a ideia do lançamento dessa startup é uma ideia de formulação de tecnologia e venda da patente e venda desses projetos em si. Então, voltando para o assunto que o Henrique me fez, a pergunta que o Henrique me fez, eu queria entender se esse edital compõe essa questão ou não compõe essa questão, ou se vocês poderiam, enfim, me passar uma orientação, uma dica sobre essa questão. Bernardo, não, o edital ele é muito claro em relação ao enquadramento. Tá? Seja na faixa A, você precisa ter 3 meses de faturamento, e na faixa B e C, os 24 meses, conforme falado pela Rafaela. Ocorre que
A FAPERJ já vem lançando outros editais para atender diferentes empreendedores em diferentes estágios de desenvolvimento dos seus projetos e das suas ideias. Então, o Startup Rio, por exemplo, é um edital direcionado a quem ainda não tem sequer um CNPJ. Né? O Doutor Empreendedor também é um edital direcionado ao empreendedor que também não tem um CNPJ. A expectativa é que, ao longo do período ao longo do tempo do projeto, no caso do Doutor Empreendedor, esse empreendedor cria a empresa, né, tem o CNPJ. Então, a minha dica para você é o seguinte: fique atento a outros editais que vão ser lançados e certamente vai ter um edital no qual você vai se enquadrar. Complementando, a Tech Campus ela é um polo regional do Startup Rio. Então, a gente vai poder receber aí, caso seja aprovado no Startup Rio, que é para isso, ainda em ideação ainda os negócios. E já dando um spoiler, né, embora não tenha ainda uma data, eu sei que o Marcos Neme está lá nos finalmentes para lançar uma edição nova de Startup Rio. Então, fica atento aí que em breve você vai poder submeter alguns dos seus projetos. Beleza, muito obrigado aí a todos. Tá Legal. certo? Esclarecedor. Obrigado. Eu queria aproveitar aqui, desculpa, eu tive uma queda aqui de internet, mas voltei. Aproveitando essa pergunta do Bernardo, a AG Rio atende esse tipo de projeto, tá? A gente faz financiamentos de CNPJs que a gente chama de nascente. A exigência é um pouquinho mais complexa, é preciso fundamentar projeções de receitas e apresentar as projeções para o tempo todo do financiamento. E são essas projeções que a gente vai analisar como análise de risco, e as exigências de garantia são um pouquinho mais rigorosas, mas é possível financiar, você pode acessar pelo site da AG Rio, fazer sua demanda, e a gente visualiza se é possível enquadrar, sim, mas a AG Rio financia projetos de nascente, sim. Tá? Também vou deixar meu contato com vocês, se quiserem tirar alguma dúvida sobre isso, também estou à disposição. Tá bom, Rafaela. Enviando o contato para mim, eu passo para o Luiz Gustavo e para o Bernardo, se for possível. Existe algum enquadramento, por exemplo, de portfólio de inovação? Por exemplo, eu tenho uma inovação e uma empresa gostaria de fazer esse investimento ou esse aporte com a AG Rio junto com a FAPERJ, mas ela não possui o projeto em si e a própria FAPERJ e a AG Rio faria essa integração, por exemplo. Um momento de, por exemplo, eu tenho esse projeto, eu apresento o projeto, por exemplo, aqui foi algo organizado pelo Henrique, pelo Sérgio e por você também, né, Rafael? E vamos supor que nesse momento criasse, não nesse momento, mas num momento futuro, ou se existe também, eu não identifiquei no edital que se existe isso, mas é só uma indagação, uma sugestão, no caso eu posso estar colocando aqui, dessa forma de integração. Ou não? Não tem, né? Não. Eu acho que, assim, só para deixar isso muito claro, quem está acompanhando aí quem acompanhou ao longo do ano, foram lançados diversos editais. Então, a FAPERJ ela tem duas diretorias. Ela tem uma diretoria científica e tem uma diretoria de tecnologia. A diretoria científica ela lança editais muito voltados para Vou voltar lá na história do TRL do Henrique, né? Para os TRLs de 5 para baixo. Exato. A gente, quando usa abordagem de TRL, a gente está mirando os TRLs de 5 para cima. Né? Então, eu poderia fazer essa divisão. Ainda em relação à diretoria de tecnologia, a gente lançou, por exemplo, Doutor Empreendedor, a gente lançou Bolsas IT, a gente lançou fixação de mestres e doutores. Então, você vai perceber que tem uma família de editais que dão origem a um programa que estão sempre direcionados para o fortalecimento das empresas. Então, o Inserção de Mestres e Doutores, por exemplo, ele também usou essa estrutura de faixas, ele tinha uma faixa específica para quem já tinha projetos em andamento. Então,
várias empresas do Inovação 2019 foram contempladas com bolsa do Inserção de Mestres e Doutores. A mesma coisa vai acontecer na próxima edição do Inserção de Mestres e Doutores. A gente vai ter uma faixa para os contemplados desse edital. Então, você vai ver que são vários instrumentos que trabalham de maneira complementar, que tentam dar robustez aí para as empresas e os projetos de inovação. Essa é a ideia. Então, você vai encontrar lá no qual você se enquadra. A minha, eu arriscaria dizer que é o Startup Rio. Eu também acho que seja, né? Que eu não sou doutor ainda, nem mestre. Ainda estou começando na minha caminhada aí, então entendo que seria isso mesmo. Muito obrigado por tudo. Valeu, Sérgio. Você está mudo, Henrique. O Startup Rio está no forno, está saindo, a gente vai dar uma ampla divulgação aqui. Vamos também chamar o Marcos Neme para falar para a comunidade. Legal. Dando sequência, obrigado pela pergunta, o Sérgio, a Rafaela. É um neo-doutor empreendedor, ele acabou de ser selecionado, na verdade foi a Andressa que foi selecionada, um projeto muito empolgante. Eu estou enrolando um pouco para lembrar o nome, é Teluriano, se eu não me engano. Tertuliano. Desculpa por ter errado pela 5ª vez hoje, mas, meu amigo, a palavra é sua. Boa noite, né, a todos. Como o Sérgio acabou de falar, né? Essa conexão entre os diversos programas da FAPERJ, né, que você acabou de falar agora para o Bernardo, né, que um é complementar ao outro, eu achei isso bem interessante. Quando nós lemos o edital desse programa de inovação, nós não vimos nenhum impedimento para essas empresas que estão participando agora do Doutor Empreendedor, né? Isso está claro, não existe nenhum impedimento para um projeto de inovação, para uma empresa que já existe, né, um determinado período que comprove determinado faturamento. Só queria deixar isso claro. A única restrição que o edital impõe, do ponto de vista de outros programas que estão sendo de sobreposição de programas junto à FAPERJ, é em relação ao Rio Inovação 2019. Então, a gente pensou o seguinte, olha, aquele sujeito que já foi contemplado, aquele empreendedor que já foi contemplado no 2019, até porque o projeto, né, o edital ainda está em curso, ele não pode entrar no 2021. Qualquer outro projeto pode, incluindo o Doutor Empreendedor, desde que você se enquadre. Ou seja, você precisa ter um CNPJ e você precisa ter 3 faturamentos. Se você atender a esses requisitos, a essas exigências, tudo bem, problema algum. Maravilha. Outra coisa, Rafaela, se você permitir que o Henrique me passe o seu contato também, eu ia... À vontade. Tá bom? É porque já entrei em contato com a AGI, estou sendo atendido pela AGI também, né? Então... Pode sim, pode. Eu estou compartilhando meu contato com todos vocês, podem ficar à vontade. Obrigado, gente. Maravilha, assim farei. Obrigado pela pergunta, pelas respostas também. O Everton Moraes havia levantado a mão e abaixou a mão. Você se sente contemplado, meu amigo? Pode falar, então. Faça uso da palavra. Obrigado. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, né, porque acho que não é a primeira vez que eu vejo o Sérgio. Acho que o Sérgio já estava aqui 2 anos atrás, é isso, Henrique? Ele esteve aqui em Campos? Foi o Sérgio que esteve aqui? Não, acho que foi o Guilherme. Eu acho que não. Foi o Guilherme. O Guilherme que veio e o Marcos Neme. Ah, tá. Sim, já tenho um contato com o Henrique já há alguns anos, através da incubadora, mas eu estou aqui representando, acho que como consultor de uma empresa, tá? Uma empresa aqui de Campos, que tem hoje aí uns 50 funcionários, faz caixas de isopor, e eu estou como gestor lá, e nós entramos em contato com o Henrique para a gente propor um projeto de sustentabilidade na área de água e de energia. Só que na área de energia, que o valor é muito alto, geralmente eu já estou lá com 7 orçamentos, em torno de 1,4 milhão, mais ou menos, é algo que tem pronto no mercado, quer dizer, não tem inovação nenhuma. Foi inovação há anos atrás, hoje você compra pronto, instala, enfim, né? Usa a energia fotovoltaica aí como comum. Hoje é comum você instalar aí. Só que o que nós pensamos é a gente, na questão de utilização de recursos hídricos,
nós utilizamos na produção das caixas a água, a gente compra 30 mil litros por dia de água, e essa água é transformada em vapor através da caldeira e ela é usada para expelir as peças de EPS, de isopor, dos moldes. Então, simplesmente a água a gente compra ela líquida e ela vai em vapor para o meio ambiente. Deixa eu só verificar se picotou para mim ou picotou para todo mundo. Acho que para você. Entendi bem. Perdão, então. Ok. Então, aí, qual é a questão? A gente entende que uma inovação seria, por exemplo, nós reutilizarmos esse vapor de água que é perdido nas máquinas e que vai para o meio ambiente. Se nós conseguíssemos estabelecer ou construir um projeto, algo que não existe, tá? Isso não existe no Brasil. Todas as empresas do Brasil que fazem moldes de isopor, simplesmente a água evapora e a pessoa tem uma água em abundância, seja num poço artesiano, seja etc. E nós não temos isso, nós compramos o caminhão. Então, nós temos uma despesa em torno de 20 mil reais por mês apenas com caminhão-pipa. Gostaríamos de fazer um projeto em que nós pudéssemos reutilizar a água de chuva, que é algo talvez mais comum, né? Quer dizer, você fazer captações, cisterna, etc., mas recuperar uma água em vapor nas máquinas, porque sai em vapor e nós temos uma outra máquina lá que sai muito vapor. Enfim, fazer um projeto de reutilização hídrica. A minha pergunta, acho que não sei quem de vocês podem nos ajudar aí, não sei se é o Sérgio ou se é o Rafael, mas acho que talvez mais o Sérgio. É na questão da inovação. Se nós escrevêssemos um projeto em que é possível fazer isso, esse projeto, ele entraria, poderia ser, aí talvez o Henrique poderia me ajudar, entraria parte em Embrapi, parte Inova Rio? Como é que existiria essa ou não? Seria só Inova Rio e a gente entraria lá na faixa A, não, faixa B, né? Nós entraríamos na faixa B, projeto de 1 milhão, 200, 300 mil. O Everton, para fins desse edital, a cooperação é entre a FAPERJ e a AG Rio. Então, tudo que você vai estar listando no seu orçamento tem que ser para a utilização de recursos dessas duas agências, naqueles moldes que a gente já falou aqui. Em relação à inovação, mais uma vez, eu enfatizo isso, a gente está trabalhando com esse conceito de inovação que é bastante amplo. Então, eu acho que cabe um monte de perspectivas, um monte de soluções, um monte de alternativas. A minha dica coloque com propriedade, né, com clareza, com objetividade, qual é o problema que você está atacando, qual é a solução que você está dando e qual é o grau de inovação dessa sua solução. Né? Se ela pode ser nova para a sua empresa, ela pode ser nova para o Brasil, ela pode ser absolutamente inédita no mundo inteiro. Então, assim, a referência de inovação que nós estamos usando, como a Rafaela falou anteriormente, é o Manual de Oslo. E a razão pela qual a gente fez isso e não seguiu, né, pelo caminho de TRL foi justamente, na verdade, duas questões principais. Uma é que a gente nem podia, porque a gente está usando, né, a partir do momento que a gente se prontificou a fazer uma cooperação de duas agências, a gente usa a linha InovaCred, que é operada pela AG Rio, que é estabelecida as regras gerais pela FINEP. Portanto, e baseada no Manual de Oslo. Portanto, a gente tem que seguir aquilo ali. Né? E depois a gente tenta, aproveitando essa deixa dada pela própria InovaCred, a gente quer ser o mais includente possível. Então, assim, eu diria que não tem nenhuma restrição ao tipo de inovação. A gente não está aqui, né, fazendo inovação com izinho ou com isão. É inovação e vai ser avaliado e, né, a gente vai chamar alguns especialistas, vão ter pessoas, técnicos da AG Rio, técnicos da FAPERJ, vão ter pessoas de outras instituições. E a ótica é essa, tentar ser o mais includente possível, selecionar os melhores projetos, não concentrar na capital. Essa é a visão que a gente estabeleceu para o Inovação Rio 2021.
Eu acho que só para justificar a minha pergunta, eu acho que a dúvida, na verdade, era até que ponto é uma inovação, né? Mas se for algo para a empresa, que seja inovador e que dê sustentabilidade para a empresa, que continue gerando empregos, etc., recursos, eu acho que talvez se encaixe, né? Talvez o medo seria, será que isso é uma inovação? Mas se for algo que para a empresa é uma novidade, que vai continuar gerando recursos e vai até ajudar a ecologia, vamos dizer assim, né? Porque isso é uma questão de utilização de água, recursos hídricos, eu acho que seria uma inovação. Acho que eu estou justificando só a minha pergunta. Legal, obrigado. Complementando sobre a pergunta, é que existe a possibilidade de você, como a gente já fez FINEP assim, os consumíveis numa parte e o HH, o homem-hora, em outra, né? Que a gente é uma agência de terceirização da inovação. Mas no edital consta o edital, como o Sérgio colocou, e a gente reforça. A gente até coloca uma carta, se for necessário, para pensar nos outros documentos, sendo que é projeto e negociação, que já fez projeto. Mas a Embrapa não faz parte do edital, deixar isso bastante claro. Everton, você levantou sua mão novamente ou... Isso, posso... Está me escutando ainda? Nesse caso, a Embrapi, ela poderia ser uma instituição que faria parte desse projeto com hora HH, dando orientação técnica ou engenharias, sponsorias, para desenvolver um sistema de reutilização do recurso hídrico, porque vocês lá no Polo são especialistas na área de recursos hídricos. Sim. E na verdade, o que você vai ter que ter de contrapartida pessoal, do seu pessoal aí, seu pessoal técnico de inovação, que pode ser uma contrapartida econômica, você coloca para a gente, você terceiriza isso para a gente. A gente não entra no contexto do edital, deixar isso claro. Mas... Sim. A gente pode fazer isso. E isso pode compor o projeto que vai passar por uma avaliação técnica. Ok, entendi. De teu HH, você coloca divisas consumíveis e outras questões lá no projeto A, ok? Ok. Gente, não tem mais nenhuma pergunta na fila, mas, enfim, Sérgio, você se manifestou. Eu queria fazer algumas observações finais, só voltando a alguns aspectos que a gente percebeu que acabaram tirando várias empresas do processo, né? Então, o orçamento é um negócio que deu muito problema, né? A gente fez algumas mexidas no edital, a gente melhorou alguns documentos. Tinha um documento, por exemplo, que era o quadro de usos e fontes. E a gente fez uma simplificação, né? Então, acho que isso vai ajudar muito nesse processo de organização do orçamento. É bom lembrar que você tem um orçamento, o orçamento ele tem que ser trabalhado sobre duas perspectivas. Uma coisa é o orçamento FAPERJ e a outra coisa é o orçamento AGRIO. No que diz respeito ao orçamento FAPERJ, você só pode usar os recursos para custeio. No que tange ao orçamento AGRIO, você pode usar tanto para custeio quanto para capital, tá? Isso é importante. Agora, embora sejam orçamentos distintos, na hora que você vai compor o seu quadro de usos e fontes da AGRIO, você tem que mencionar o seu orçamento FAPERJ. Então, eles são distintos, mas eles se comunicam. Né? Sim, porque para a AGRIO a subvenção é a contrapartida. Percebe? Então, a parte que é subvenção vai entrar na minha documentação do projeto. Eu vou precisar acompanhar os dois recursos. E outra coisa que eu acho importante é ter bom senso, né? Eu vi projetos na edição passada que tinham uma proposta que pedia 100 passagens Rio-São Paulo, 100 passagens aéreas, né? E a justificativa que foi dada não era minimamente razoável, né? E aí, para as 100 passagens, vocês podem imaginar o número de diárias que vieram atreladas, né? Porque o cara queria ficar uns 2 ou 3 dias em São Paulo. Então, assim, né, vamos ter cuidado vamos pensar os orçamentos, vamos refletir sobre os orçamentos. Lembrem de usar o bom senso para fazer os orçamentos. Não existe restrição, ninguém está aqui dizendo, olha, isso pode, isso não pode, mas tem que fazer sentido dentro da proposta que está sendo apresentada.
né? Então, como disse a Rafaela, quase tudo é possível, desde que faça sentido e que tenha, né, esteja no escopo do projeto. Então, você pode botar obras, material de consumo, equipamento, viagem para reunião, viagem para uma conferência, viagem para uma feira, né? Você pode importar produto, enfim, um leque de possibilidades bastante grande. É isso. Eu acho que a minha conexão está um pouquinho, picotou para mim, mas acho que eu compreendi tudo. Estou olhando aqui. Agradeço muito essa dica final do Sérgio, é importantíssima. Reforço isso, que bom senso é o que vai sempre nos direcionar nesse mundo do empreendedorismo. Olhei a fila aqui agora, não tem mais ninguém inscrito. Já estamos mais ou menos com 1h30 de reunião após a exposição. Se não há mais nada, não houve manifestação, então já encerro aqui a fila, não vamos abrir para mais perguntas. Agradecer bastante ao Sérgio da FAPERJ, que esteve aqui apresentando, já passo a palavra para ele para fazer uma finalização. A Rafaela da GRIO, que carinhosamente também disponibilizou seu contato pessoal, que eu vou repassar daqui a pouquinho no grupo dos incubados, para o Bernardo também, que ainda não é um incubado, potencialmente pode vir a ser. Também agradecer de paralelo aqui o Túlio Baita, que está coordenando o programa de incubação aí tão majestosamente. Muito obrigado, meu amigo. Então, vou passar a palavra agora para avisos finais e despedida ao Sérgio, depois ao Sérgio e à Rafaela. Obrigado, gente. Sérgio. Bom, em primeiro lugar, obrigado, Henrique, Túlio, por organizar, por abrir o espaço. Agradeço as perguntas, eu acho que foi esclarecedor. É curioso porque a gente sempre... eu estava brincando lá no início, Adriano, cuidado com as perguntas, não vai me deixar aqui numa saia justa, mas de fato, existem perguntas que a gente não consegue responder na hora, porque tem alguma coisa que precisa ser verificada. Mas a gente sempre aprende também e vai melhorando para as próximas apresentações. A gente está numa sequência de apresentações, e a nossa expectativa é que a gente tenha... Nós tivemos ano passado, na edição anterior, perto aí de uns 200 projetos, somando as 3 faixas, e a gente quer ampliar esse número de projetos apresentados, né? Então, em especial, se possível, tendo mais e melhores projetos fora da capital, e conseguir levar o recurso para o interior, né, e fomentando todos os municípios do estado. Essa é a nossa vontade. Rafaela. Eu faço das palavras do Sérgio as minhas. Aqui, enquanto a GRIO, nós também temos essa dificuldade de chegar no interior, em Campos especificamente, né? A gente tem menos demanda de processos, de projetos nessa região, e a gente lamenta muito que isso acontece. Então, isso faz parte também, por isso eu estou compartilhando meu contato, e podem divulgar, é o contato aqui da GRIO, e o que eu puder ajudar em relação ao que a GRIO atende, outros programas da GRIO, fiquem à vontade. Eu agradeço aqui a participação de todas, as perguntas, diferente que cada apresentação nossa, a gente tem tipos diferentes de perguntas, e como o Sérgio disse, a gente vai aprendendo em conjunto com vocês. Mas agradeço aí a todos, ao tempo, ao horário, à disponibilidade, à participação. Fico à disposição e torcendo para que venham bons projetos aqui para a gente conseguir levar... E aí esses subsídios e os financiamentos todos a todo o estado, atendendo o fomento aí no estado do Rio, que é tão necessário. E é isso. Maravilha. Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado, Rafaela. Vamos agora... Anuncio que a gente sempre tem na incubadora o serviço de apoio a essa elaboração de projetos. Tem 2 consultores nossos que ficam à disposição. Tem um custo lá, que depois tem que ver na secretaria. E... vamos escrever e submeter para trazer esse recurso para desenvolver a nossa região, gente. Boa noite a todos, muito obrigado. Encerrar aqui a apresentação. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Henrique, já mandei aí o e-mail da Rafaela para você, tá? Recebi aqui repassando, meu amigo. Valeu. Tá, um abraço, boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, obrigado, boa noite.